Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de calorimetria é o seguinte: é uma questão do Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água em 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. A pergunta da questão é a seguinte: qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, ele fornece a informação. A situação é a seguinte: temos água aquecida a 70 graus Celsius e outra água, temperatura ambiente, em 25 graus Celsius. Terão que ser misturadas as duas águas para que a temperatura do banho seja agradável, ou seja, 30 graus Celsius. Então, ele pede a razão entre água quente e água fria, entre as massas. Então, a razão é uma divisão. Então, a divisão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Na situação colocada, teremos uma troca de calor entre a massa de água quente e massa de água fria. Então, vamos utilizar a seguinte equação: quantidade de calor de água quente mais a quantidade de calor da água fria será igual a zero, ou seja, uma vai ceder e a outra vai receber calor. Então, vamos utilizar para determinar a quantidade de calor a equação fundamental da calorimetria, que é massa multiplicado pelo calor específico vezes ΔT, mais a massa agora de água fria, mais o calor específico da água multiplicado pela variação de temperatura é igual a zero. Então, temos que a massa de água quente, não temos, porque ele pede a relação entre massa quente e massa fria. Então, vamos repetir a massa quente. O calor específico da água, como é uma questão do Enem, já devemos saber que o calor específico da água é igual a 1 caloria por graus Celsius. Então, vamos substituir C por 1. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final será a temperatura do banho, 30, menos a temperatura inicial, já que é da água quente, 70 graus Celsius. Mais a massa da água fria. Queremos montar a relação, a razão entre massa quente e massa fria, então vai ficar como incógnita. O calor específico da água, que é 1, e a variação de temperatura. A variação final é 30 e o valor inicial da temperatura é 25. É igual a zero. Então, mQ vezes 1 vai ser o próprio mQ, 30 menos 70 menos 40, mais a massa de água fria, mF, multiplicado por 30 menos 25, 5. É igual a zero. Teremos, portanto, menos 40 mQ mais 5 mF igual a zero. Então, acertando a equação, 5 mF é igual a 40 mQ. Então, mF, massa da água fria, mQ, massa da água quente. Ele quer montar uma razão, então vamos acertar essa equação. Vai ficar do seguinte modo: 5 dividido por 40 é igual a mQ dividido por mF. Ou seja, massa quente dividido por massa fria, temos essa razão, 5 dividido por 40. Fazendo a divisão de 5 por 40, vamos ter como resultado 0,125, ou seja, 125 milésimo. Alternativa correta, portanto, alternativa B. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.